a tela. Então hoje a gente vai ver só uma introdução, certo? E aí na semana que vem a gente começa realmente o conteúdo. Por que a gente tem que ver a introdução? Porque a gente tem que ver como que surgiu, né? Como que funciona, para daí então a gente começar realmente a trabalhar com isso. A disciplina é interface web e o que a gente vai ver agora é uma introdução ao HTML. Então, um histórico, né? Como que surgiu o HTML? O conceito de web, né, da internet, de como ela é hoje, né, o primórdio dela para chegar no que foi hoje, ele foi criado por esse pesquisador aqui, ó, Tim Berners-Lee, em 89. Ele trabalhava lá na Suíça, no CERN, que é um instituto de computação, de pesquisa lá da Europa. E aí, o que ele pesquisava e ele criou a web? Ele pesquisava um método, né, que possibilitasse aos cientistas do mundo inteiro compartilhar documentos, compartilhar recursos. Isso, quando a gente fala em 1989, era uma coisa absurda que não existia. Hoje, para a gente, para vocês mais ainda que nasceram já com a tecnologia toda formada em desenvolvimento, é uma coisa simples que vocês nem percebem o que está acontecendo por trás do negócio, porque para vocês já é assim que funciona, né? A gente, no meu caso, o pessoal mais velho, passou por esse período de criação e até o desenvolvimento para o que chegou até hoje. Então, nessa época, qual era a única forma de compartilhar recursos, né? Compartilhar documento, compartilhar um arquivo? Em rede. Então, se eu tivesse o meu computador ligado na rede, uma rede de uma empresa, eu conseguia passar um arquivo para outro computador. O que era a ideia dele? Que tivesse uma forma de passar o arquivo sem eu estar na mesma rede. Ou seja, redes interligadas. Quando eu tenho uma rede ligada com uma outra rede, ligada com uma outra rede, ligada com uma outra rede, infinitas redes interligadas, a gente tem o que surgiu como internet. A internet nada mais é do que uma grande, gigantesca rede de computadores interligadas. Hoje, com os smartphones junto, né? Com os notebooks, smartphone, as smart TV, tudo interligado na internet. Então, a ideia da internet surgiu dessa forma: compartilhar documentos com qualquer pessoa do mundo. Até então não era possível ter essa data aqui. Então, ó, em 90, ele criou o protótipo de um navegador chamado Nexus. E aí teve a criação de um protocolo. O que é o protocolo? É uma regrinha que tem que seguir, né? E aí ele criou um programa, segue algumas regras, e aí esse navegador dele seguia essas regrinhas e utilizava um protocolo para transferência, que é o HTTP. De onde vem HTTP? Vem de Hypertext Transfer Protocol, ou protocolo de transferência de hipertexto. Se a gente acessa um site hoje,
A gente não precisa ficar digitando, né? www.nomedosite.com.br, por exemplo. Antigamente, eu tinha que digitar http // Por que http? Eu estava dizendo para aquele programa que a gente chama de navegador, quais são os navegadores que a gente tem, os mais utilizados hoje em dia? Google Chrome, o Opera, o Mozilla Firefox e o Microsoft Edge. E quem tem iPhone ou MacBook, alguma coisa da Apple, usa o Safari. São os navegadores mais utilizados. Então, quando eu acessava um site, eu tinha que pôr lá HTTP, por quê? Porque eu tinha que dizer para aquele programa, né, para aquele navegador, que eu estava trabalhando com alguma coisa de transmissão de arquivo. E esses arquivos tinham que ser do tipo de hipertexto. Então, ele é um protocolo de comunicação entre sistemas de informática, que ele vai permitir a transferência de dados em redes de computadores, principalmente na internet, que é a World Wide Web. É daqui que vem o www. É a teia, né, mundial de computadores. Então, o que ele fez? Esse HTTP servia para dizer que o meu navegador está querendo comunicar com outro computador e quando eu digito um endereço, eu procuro esse computador e esse computador que está nesse endereço me retorna um arquivo de hipertexto. E aí esse arquivo ele vai estar com uma marcação HTML, que é um Hypertext Markup Language, ou uma linguagem de marcação de hipertexto. Lembra que o HTTP, como eu falei, ele busca por hipertexto, ele comunica com hipertexto. Então a gente tem uma linguagem de marcação de hipertexto. A gente vai entender o que é isso daqui a pouquinho. Então, ou seja, quando eu digito http // eu estou dizendo que eu quero comunicar com algum computador. Qual computador? Aí eu ponho lá www. O nome do computador, né, .site.com, né, www.etec.sp.gov.br. Esse é o nome do site. O que esse site faz, esse nome? Esse nome está registrado em algum lugar que a gente não tem acesso, né? Que é o servidor que vai trazer esse acesso para a gente. E aí esse registro transforma esse nomezinho, que vai estar registrado em algum lugar, num número, que a gente chama de IP. Esse número é o computador que eu estou querendo acessar. Então, quando eu digito lá www.uol.com.br, eu estou dizendo que eu quero acessar um computador que é da UOL, que me traga um arquivinho HTML. Quando eu acesso www.submarino.com.br, eu quero acessar um computador do Submarino que me devolve um arquivinho HTML. Quando eu acesso www.americanas.com.br, eu quero que um computador da loja Americanas me retorne um arquivinho HTML. Quem é que vai retornar o arquivinho HTML? Esse computador em específico, que tem um código que a gente chama de IP, e esse código, esse computador, ele é chamado de servidor web. É um computadorzinho servidor. O que é um computador servidor?
É um computador que ele vai servir algum recurso para a gente. Por que a gente guarda por nome e não por número? Porque não é mais fácil a gente guardar, por exemplo, o uol.com.br do que 200.201.199.15. Imagina se todo site que a gente fosse acessar tivesse que guardar esses números. Ia ficar difícil. Agora, por texto, né, por nome, é mais fácil. Então, quando a gente põe o nome do site que a gente quer entrar, ele é transformado, a gente não percebe isso, tá? Ele é transformado num número e é localizado esse número. Quem é o computador dono desse número? Aí o computador dono desse número é um servidor que ele vai ter o arquivo lá. Quando eu digito www.uol.com.br, ele transforma nesse número, localiza esse computador, tudo pela internet, localiza esse computador. Esse computadorzinho é um servidor. Então ele me devolve o HTML principal que tem nesse servidor. Quando eu recebo esse HTML, eu estou acessando o site através de um navegador. Então, o que o navegador vai fazer? Ele vai receber esse HTML e ele vai transformar o HTML no site para a gente. Então, todos os sites que vocês conhecem, que vocês acessam, são arquivinhos codificados numa linguagem específica. Estão armazenados no servidor web. Esse servidor é um computador ligado na internet, que ele fica lá aguardando ser consultado para disponibilizar arquivos HTML, arquivos do tipo de páginas web. Então, quando eu digito o site, eu estou procurando o servidor desse site. E aí esse servidor recebe a consulta e me devolve o arquivo. Então, para consultar as páginas web num servidor, a gente precisa de um programa que segue todas as regrinhas, ou seja, segue um protocolo e que entende essa linguagem que o servidor vai devolver, que são os browsers, né, chamados de browser ou navegador. Então, quando eu digito lá no Chrome www.nomedosite.com.br, ele busca na internet quem é o servidor dono desse site. O servidor recebe, ó, tem um fulano lá no Brasil, lá na cidade de Aguaí, no endereço tal, ele está conectado lá no serviço da conexão, por exemplo, da internet, e ele quer consultar esse site aqui. O servidorzinho devolve o HTML. Só que isso hoje é rápido, né? E aí, quando a gente recebe o HTML, a gente recebe no mesmo programa que a gente digitou o endereço. No Chrome, por exemplo, eu citei o Chrome. O Chrome, ele consegue receber de volta esse arquivinho HTML e codificar ele, mostrar para a gente. Ao invés dele mostrar o arquivo codificado, ele transforma o arquivo num site de forma visual. Então aqui ó, tem o ícone dos principais navegadores, né? Não sei se vocês conhecem o Firefox, ele é similar, né? Todos eles funcionam similar. Então tem o Chrome, é um dos mais utilizados. O Internet Explorer já foi um dos mais usados, hoje ele já não é mais, né? Inclusive a Microsoft aposentou ele, aí ela criou o Microsoft Edge, que tomou o lugar do Internet Explorer no Windows 8 para frente, né, no Windows 10. A gente usa o Microsoft Edge. Mas o Chrome ainda dominou o mercado por causa do Google, né? Ele é bem fácil de usar, então todo computador vai ter um Chrome instalado ali.
Então, o que o navegador faz quando ele recebe esse arquivinho lá do servidor? Ele tem a capacidade de interpretar o HTML, que é uma linguagem de marcação de texto. Essa linguagem ela é usada para produzir as páginas da web, para produzir o site. Então, basicamente, o HTML ele estabelece como determinado elemento deve ser visualizado. O que isso quer dizer? Eu vou ter um arquivo de texto que eu digito todos os textos, as imagens que eu quero que apareça, o vídeo, tudo isso aí é digitado nesse arquivo de texto. Só que para mim dizer que, por exemplo, eu quero um texto em negrito, eu quero um texto, dizer que aquele texto é um parágrafo, dizer que aquele texto corresponde a uma imagem, dizer que aquele texto corresponde a um vídeo. Eu preciso de uma linguagem para marcar que aquele texto que eu digitei, que eu quero que apareça, ele vai significar alguma coisa. Ele vai formatar de uma forma. E é a linguagem HTML que faz essa formatação. Quando eu recebo o arquivinho HTML, ele vai estar cheio de marcações no texto. E cada marcação significa alguma coisa. A gente vai aprender o quê? A fazer essas marcações. E o navegador, o browser, ele lê essas marcações e codifica ela, faz a interpretação dela, e ao invés do texto, por exemplo, eu coloco uma marcação específica num texto, numa frase. Eu quero que essa frase apareça em negrito no meu site. Então, eu tenho que ter uma marcação específica que aquele texto, aquela frase apareça em negrito. A hora que o navegador localiza, eu tenho essa marcação aqui, que é a marcação de negrito. Tudo que tiver dentro dessa marcação, ele coloca em negrito. A gente vai ver isso com calma, tá, pessoal? Então, aqui ó, tem a ideia. Ó. Tem o servidorzinho e aqui eu tenho o meu computador. Ó. Eu digito lá no navegador www.http://www.nomedosite.com ou nomedosite.com.br. E aí ele vai no servidor, localiza o servidor e o servidor devolve a página que eu pedi, HTML. Então, o arquivo HTML ele vai estar armazenado no servidor. Ele é um arquivo de texto contendo as tags, ou tags, que são as marcações. Então, quando o navegador recebe o arquivo HTML lá do servidor, ele lê os textos e ele interpreta essas tags. E cada tag significa uma coisa. Como eu vou formatar o texto que está nessas tags? E aí, o navegador formata o texto de acordo com a tag apresentada e mostra para o usuário. Então, a gente sabe então que o arquivinho HTML que vem lá do servidor, ele baseia-se em etiquetas ou marcações, que são as tags. Que essas tags ela tem um valor semântico, ou seja, ela tem um sentido. E ela vai englobar os trechos de conteúdo, ou seja, uma frase, um texto inteiro, né? Uma palavra. Então, eu tenho uma tag, aí eu tenho uma palavra, ou um texto, ou uma frase, alguma coisa, que é o meu conteúdo, e a minha tag vai englobar esse conteúdo. Cada tag ela tem um sentido.
Então, eu quero dizer que eu vou formatar esse conteúdo de acordo com o sentido que essa tag tem. Então, essas tags são comandos de texto escrito entre o sinal de menor e maior, que informa ao navegador como que eu vou apresentar aquele conteúdo. Ou seja, de acordo com o nome da minha tag, é como eu vou apresentar o conteúdo para o usuário. Aí a gente vai ver logo adiante. Ó. A maioria das tags, elas seguem em par, ou seja, eu abro a tag, ponho o conteúdo e fecho a tag. Algumas tags em específico não têm o fechamento, mas a gente vai vendo isso com muita calma, tá? Então, para escrever uma linha de código HTML, a gente precisa de uma tag de abertura e uma tag de fechamento. Para a gente dizer que a tag é de abertura e a outra de fechamento, nós temos uma barra. A tag que tem a barra é a tag de fechamento. Por quê? Porque eu posso ter uma tag dentro de outra tag. Se eu não dizer, não informar, não disser qual é a que está fechando qual, o programa se perde. Então, a gente tem um exemplo aqui. Ó. Exemplo de tag. Ó. Eu tenho aqui ó, menor, um B e um maior. E aí eu tenho um texto, ó, conteúdo a ser formatado. Aí eu tenho um menor barra B maior. O que isso significa? Se vocês entenderam o que eu falei, a tag é o G. É esse aqui. Eu tenho a tag de abertura e a tag de fechamento. O que eu quero dizer? Que o que estiver dentro dessa tag, tá vendo que esse conteúdo entra dentro da abertura e o fechamento? O que tiver aqui, no caso, o texto, conteúdo a ser formatado, vai receber a formatação dessa tag aqui. Então, a tag B, ela vai dizer ao navegador que todo texto que estiver entre o B e o barra B é para ser mostrado em negrito. Ou seja, o B ele vem da abreviação de bold, que é em negrito em inglês. Todo esse meu conteúdo vai ficar em negrito. Então, na hora do navegador mostrar para a gente o texto, conteúdo a ser formatado, ele não vai mostrar só o texto, conteúdo a ser formatado. Ele vai mostrar o texto, conteúdo a ser formatado, porém em negrito. Porque eu estou dizendo para o meu navegador que este texto aqui, conteúdo a ser formatado, eu quero que ele receba o formato em negrito. Vocês entenderam até aqui mais ou menos, gente? Entendi sim, professor. Eu também. Bom, e aí, para a gente criar um site, a gente precisa da linguagem HTML, certo? E para a gente usar a linguagem HTML, para a gente fazer as nossas páginas web, eu vou precisar de um conjunto de tags para dizer para o navegador que se trata realmente de um arquivo HTML. Que conjunto de tags são esses? Eu tenho que sempre ter essa tag inicial aqui, ó, HTML. Lembrando que eu abro o HTML e eu fecho o HTML. Aí eu tenho uma outra tag. Então, a tag inicial sempre vai ser essa. É a tag inicial de qualquer documento HTML. Dentro da tag HTML,
ou seja, entre a HTML e o barra HTML, que é o fechamento, eu vou compor dessas outras tags aqui. Eu tenho que ter uma tag head, que é uma tag que vai dizer que eu estou com os cabeçalhos do meu site. Eu vou pôr nessa tag head informações gerais, como, por exemplo, a tag title. Essa é uma tag que ela informa o título do meu site lá na barra do navegador. Quando a gente abre as abas do navegador, não fica o nome do site lá? Aquele nome nas abas é o título. Então, a tag title ela vai dentro da tag head, que está dentro da tag HTML. E, por fim, a gente tem a tag body, que é a seção principal, é onde a gente tem realmente o nosso conteúdo. Aqui tem um exemplo. Então, eu tenho o HTML, tudo que vai dentro dele e o fechamento do HTML. HTML, tudo que tem dentro dele e o barra HTML para fechar. Assim que eu tenho o HTML, eu tenho o cabeçalho. Eu tenho a cabeça do meu site, que é o head. Dentro da cabeça do cabeçalho, eu tenho ele e aqui e o barra head. Dentro dele, a gente tem o título. Então, eu abro o title, coloco o título que eu quero e eu fecho o title. Aí depois eu fecho o head, para fechar o cabeçalho. Eu começo, então, o corpo do meu site, que é realmente o que eu quero que apareça. Então, eu tenho aqui o body. Ponho o meu texto. Esse texto está formatado? Não, ele está entre alguma tag? Não está. Então, ele vai aparecer o texto normal lá. Então, eu ponho o meu texto, fecho o body para dizer que eu encerrei meu conteúdo e, por fim, eu fecho o HTML. Voltou tudo. Estava aqui. Então, na linha 1, a gente abre a tag HTML que vai informar para o navegador que esse arquivo é uma página HTML, é uma página web. Na linha 2, a gente abre a tag head, na qual ficará o cabeçalho da página. Na linha 3, a gente tem a tag title, que deverá sempre estar dentro da tag head. Se a tag title não estiver dentro da tag head, ela não funciona. Por quê? Porque lembra que a tag head é para trazer informações da página? E o título é uma informação. Então, se vocês observar, a gente abre com a tag title, coloca o título e depois fecha a tag title. Vou voltar lá. Abro a tag title, ponho o título e fecho. O que eu quero dizer para o meu site? Quando o navegador ele lê, aqui eu tenho um HTML. Comecei o cabeçalho. Tem o título. Ele vai procurar o fechamento. Se eu não fechar o título aqui, ele vai dar zica, não vai funcionar. Então eu tenho que fechar ela. Tudo que estiver aqui, dentro do abre title e fecha title, tudo isso aqui vai ser o meu título. Certo? Então depois a gente fecha o head, porque a gente terminou o nosso cabeçalho. Então eu vou ter um barra head. E começo o corpo, que é o conteúdo real do meu site. Mas o title ele não é conteúdo do site. Ele faz parte do site, mas ele faz parte das informações. Então, na linha 5, a gente vai abrir a tag body. Ele vai ter todo o conteúdo da nossa página. Na linha 6, eu vou ter o conteúdo inteiro do meu site. Nesse caso aqui, a gente colocou
esse texto. Aqui vai todo o conteúdo do site. Eu posso ter 1 milhão de texto ali, que é o conteúdo. Lembrando que tudo que eu tiver aqui dentro do Bari, vocês vão aprender com calma a formatar utilizando o tag. Então aqui, se eu quero que um texto apareça, é um parágrafo, eu vou usar uma tag específica. Se eu quero que ele seja um link, vai ser uma tag específica. Se eu quero que ele seja uma imagem, vai ser uma tag específica. Então a gente vai ter tags para marcar o nosso conteúdo. Na linha 7, a gente fecha o Bari para dizer que nós acabamos o conteúdo. E por fim, na linha 8, a gente fecha o documento HTML para dizer que nós terminamos de montar esse conteúdo dessa página web. Alguma dúvida? Não. Então, o que a gente vai precisar? No caso de quem está com notebook, vai precisar de um programinha editor de texto. Por quê? Porque o HTML, para a gente escrever isso, Professor, oi. mas por que não tem bloco de notas e editor de texto? O bloco de notas, ele já vem com Windows, tá? Todo Windows tem um bloco de notas. Mas você pode usar outros programas para editar o texto. Aí depois eu vou colocar os outros programas. Por enquanto, a gente vai usar o bloco de notas, tá? Ah, tá. Eu achei aqui no meu tem. Todo Windows tem. Então, a gente precisa de um editor de texto simples, e o bloco de notas é um editor de texto. E precisar do Windows para abrir. Eu consigo usar no Android? Consigo. Aí a gente tem que baixar um aplicativo lá na Play Store para poder fazer uso de forma que a gente visualiza melhor o site, tá? No caso, eu acho, deixa eu ver se tem um bloco de notas aqui simples. Eu vou pesquisar e eu deixo para vocês depois um editor legal para trabalhar com HTML no celular, tá? Eu vou dar uma olhada depois, aí eu coloco para vocês, tá bom? É mais fácil a gente colocar direto um editor que ficar procurando qualquer coisa aí. Ó, vamos fazer aqui o exemplo no Windows e depois a gente faz para quem tiver com o celular, fazer depois no programinha que eu vou localizar e passar para vocês, tá? Professor, Oi. Pode falar. professor. Nós vai ter que criar Cortou, Angélica. Pode repetir, por favor? uma... Angélica, seu áudio está cortando inteiro. Não ouvi nada que você falou. Ah, tá. Eu queria saber se a gente vai ter que criar um site no computador. Sim, nós vamos fazer isso, tá? Ah, sim. Aí eu vou mostrar como. A gente vai pegar uma pasta ou da área de trabalho, criar uma pasta, tá? Aí eu uso aqui, ó, na minha da ETEC, ó, eu tenho todas as aulas que eu dou. Aí eu vou pôr aqui, ó, IW. Vou usar aqui, tá? Vocês podem usar em qualquer outro lugar. Eu vou criar aqui, ó, uma pastinha só para as aulas de HTML. Vou entrar nessa pastinha. E aí eu vou criar uma outra pasta. Vai ser a aula de hoje.
Deixa eu mexer na configuração aqui. Vai ficar melhor para vocês enxergarem. Acho que melhorou, né? Vocês estão conseguindo enxergar a tela, gente? Então, ok. Eu tô. Tá. Eu tô também. Então, ó, eu vou acessar aqui a minha pastinha. Ó. Nós vamos pôr o nosso site, salvar o nosso site aqui. O que eu vou fazer? Vou abrir aqui o Notepad ou bloco de notas. Então, eu vou digitar aqui, ó, bloco de notas. Ele já aparece aqui, ó. Abro ele. Agora eu vou digitar o meu site, tá? Qual que é a primeira tag que a gente vai usar para dizer que esse arquivo aqui é do tipo HTML? Que a gente acabou de ver. Qual que é a primeira tag? HTTP. Vamos lá, ó. HTTP? HTTP. HTTP. Então, ó. Vou começar aqui, ó. Acertei. Eu vou abrir aqui, ó. Colocar ó, HTML. E fecha a tag, ó. Sinal de menor, HTML, sinal de maior. Para ficar mais fácil, aí eu vou para a próxima linha. Quando eu abro uma tag, eu já fecho ela. Por quê? Porque para a gente não se perder. Então, ó, eu vou sinal aqui, menor, barra HTML, e sinal de maior. Já fechei ela, tá? Então, o que eu vou fazer? Todos o resto tem que estar aqui dentro, ó. Tem que estar entre as duas. Então, eu abro uma e já fecho, para quê? Para a gente não se perder. Uma outra coisa que a gente vai usar é a tabulação. A gente tem uma tecla no teclado que é o Tab. O que ele faz? Ó, ele dá um espacinho. Ó. Vou apertar o Tab aqui. Ó. Dá um espacinho. Por que a gente vai usar isso? Porque desse jeito, ó, aqui, a gente está com um site pequeno. Então, a gente consegue localizar o que é que está fazendo parte do quê. Certo? Então, eu sei que o title faz parte do head, que faz parte do HTML. Se eu tivesse assim, ó. Olha isso, ó. Vai ficando uma bagunça. Num site pequeno, a gente até entende. Opa! Num site pequeno, a gente até entende o que está acontecendo. Mas imagina um site aqui com 100 linhas, 200. A gente começa a ficar uma bagunça. A gente sempre vai usar o tab para fazer a separação aqui. Então vamos lá. HTML. O que vem depois? Primeiro a cabeça, depois o corpo. A cabeça são as informações. Qual que é a tag da cabeça? É Read. Isso. Então, ó, eu abri ela, dei um Enter. Eu posso pôr na mesma linha aqui, ó? Pode. Tá? Não tem problema. Mas aí, imagina a seguinte situação também, ó. Tudo grudado, ó. Vai ficando difícil da gente enxergar, né? Teria que dar um Enter. Então, eu dou um Enter aqui, ó. Dou um Enter, aperto um Tab. Dou um Enter, aperto um Tab. E dou um Enter. Agora, eu estou dizendo o quê? Que a parte aqui do cabeçalho está dentro das duas tags aqui, ó, do HTML e o fecha HTML. E a gente vai pôr uma informação. Então, eu vou vir aqui, ó,
dar um Enter, vou dar um Tab, ele vai ficar aqui, vou dar um outro Tab para ele pôr aqui na frente. E aí eu vou escrever o title. Então eu posso vir aqui e dar um Enter, um Tab, outro Tab, outro Tab. E aí eu digito meu título. Meu primeiro site. Ou minha primeira página. Ou o famoso que a gente usa na computação, que é o Hello World. Primeira página. Então, Enter, Tab, Tab. Eu tenho que fechar o title. Ó. Certo? Desculpa, pessoal. Então, aqui, ó, eu posso pôr na mesma linha? Posso. O title, como ele é pequeno, geralmente os textos que vem aqui é pequenininho, a gente pode pôr, ó. Não tem problema, tá? Eu estou dizendo o quê? Que eu tenho um texto chamado Minha Primeira Página Web e esse texto está marcado com a tag title. Que ele quer dizer, então, que este texto é um título que faz parte do meu cabeçalho, que faz parte de um site HTML. E o meu conteúdo? O meu site propriamente dito. Então, ele tem que estar no corpo. Então, vou estar no body. Abro e já fecho aqui. Abro a tag body, fecho a tag body. Tudo que eu tiver aqui dentro, ó, tudo que estiver aqui é conteúdo do site. Então, eu posso escrever o que eu quiser aqui, que ele vai me mostrar no site. E aí a gente vai escrever várias coisas e utilizar outras tags para ir marcando esse texto. Ok? Então, primeiro, vamos só digitar aqui, ó. Escrever aqui, ó. Meu primeiro site. Aprendendo HTML. Terminei meu site, minha página. O que eu vou fazer? Eu vou salvar esse arquivo. Aí aqui que a gente tem que prestar bem atenção, tá? Porque eu vou vir aqui, ó, arquivo, salvar. Se eu digitar, eu vou localizar onde eu quero salvar. Área de trabalho, ETEC, IW, aulas, 10/3/2021. Se eu vim aqui digitar, por exemplo, meu site, página 1, e salvar, tá vendo que aqui embaixo tá aqui, ó, tipo, ali tá, documento de texto .txt. Se eu salvar desse jeito, meu página 1 vai ser salvo como um arquivo do tipo TXT, ou seja, um arquivo do tipo texto. Então, o meu navegador não vai conseguir identificar que isso aqui é um arquivo HTML. Então, eu tenho que mudar isso aqui, ó. Vou clicar aqui, colocar aqui, ó, todos os arquivos. E na hora de salvar... Oi. Ah, não. Paulo, tinha bugado tudo no meu notebook. Até o Word do senhor sumiu. Mas aí... Resolveu agora? Bom, então eu vou dar um nome para essa página. Lembra que eu expliquei, que eu falei, que quando eu digito
www. Põe o nome do site, ele procura o computador que é dono desse nome. Quando ele procura o computador que é dono desse nome, e o computador que é um servidor web me retorna o arquivo, ele vai me retornar esse arquivinho aqui. Só que todo site, ele tem por padrão uma página inicial. Para saber que aquela página é a primeira, que é a página de índice, que é o index. Então, toda a primeira página a gente salva como index. Basta eu salvar aqui? Não, porque eu coloquei que esse arquivo ele vai ser aqui, ó, todos os tipos, mas eu não estou falando o tipo dele. Então eu tenho que salvar ele como index.html. Ou também posso salvar como ponto .htm, tá? Não tem problema. Tanto faz, ponto .html quanto ponto .htm. Então eu ponho o nome do site, da página, nome da página, ponto .html. Lembrando que eu tenho que tirar o tipo aqui, ó. Depois a gente vai, mais para frente, começar a usar um outro editor de texto. O outro editor ele é mais específico para HTML. Então ele já localiza mais fácil para salvar como HTML, tá? Por enquanto, a gente vai usar o mais simples que a gente tem. Então eu vou salvar esse arquivo como index.html e vou salvar. Agora eu vou lá na minha pasta, aqui, ó, aula 10/3. Quando eu salvo um arquivo como HTML, ou seja, vamos pensar que o servidor devolveu para a gente esse arquivo, a gente pode abrir ele no navegador. O meu navegador aqui, ó, tá o Opera. Por isso que ele está com o desenho do Opera. Deixa eu mudar isso aqui. Para o Chrome, tá? Então, ó, agora eu estou com o ícone do Chrome. O que vai acontecer? Se eu der 2 cliques para abrir esse arquivo, ao invés dele abrir o arquivinho só como texto, desse jeito, do HTML, o head com esse texto aqui, ele vai abrir no navegador Chrome. E aí o navegador Chrome vai interpretar essas tags e vai marcar os meus textos com essas tags. Vou abrir aqui para a gente ver acontecer. Ó. Então, vou abrir, ó. Abriu aqui no Chrome. Olha o que aconteceu, ó. Eu tenho aqui, ó. Meu primeiro site aprendendo HTML. O que é isso? É o body. Ó. Então, tudo que for aparecer aqui está dentro da tag body. Ah, mas e o title e o head aqui? Para onde foi? Minha primeira página web. Se a gente olhar o título da minha aba aqui, ó, tá? Minha primeira página web. Depois a gente vai aprender a arrumar essa parte de acento, tá? Eu vou tirar o acento aqui por enquanto, ó. Eu vou vir aqui e editar, ó. E vou salvar de novo. Quando eu edito, mudo alguma coisa, ele fica com esse asterisco aqui, ó. Significa que não foi salvo. Aí eu venho em arquivo e salvar. Agora eu preciso recarregar ele. Ou eu venho aqui na minha pasta e abro de novo, ou eu posso vir aqui e atualizar a página, ó, recarregar essa página. Então eu vou clicar aqui para recarregar. O que ele mudou? Tirou o acento daqui, ó. Então, o navegador Chrome, ele pegou e interpretou isso, ó. Ele veio, nossa, esse aqui é um arquivo HTML. Tá dizendo que é. O que eu tenho depois? Ah, eu tenho aqui o cabeçalho. O que eu tenho no cabeçalho? Eu tenho um título. Ah, então a primeira informação que eu vou pôr é o título. Mas quem que é o título?
Aí ele vem aqui, ó. Ah, o título é esse conteúdo. Minha primeira página web. E aí ele marca isso como título. Então aqui na minha aba vai aparecer o título do site. Ah, terminou aqui a configuração dos cabeçalhos. O que eu tenho? Agora eu tenho o corpo, que é o que eu vou mostrar. O que é para mim mostrar lá mesmo? Aí ele vem aqui e olha, ó, meu conteúdo. Ó, meu primeiro site aprendendo HTML. Estou formatando ele de alguma forma? Não. Ah, então vamos mostrar desse jeito mesmo. Aí ele vem e faz o quê? Mostra desse jeito pra gente. Vamos formatar só pra gente ver, ó. Com a tag que a gente já viu, ó, eu vou usar a tag B aqui, ó. Então abre e fecha. O que eu quero dizer? Ó? Que dentro do meu corpo do site, dentro do meu HTML, eu vou ter um conteúdo aqui. E aí eu tenho um texto, meu primeiro site, aprendendo HTML, e eu vou dizer que esse texto é para ser marcado com essa tag. Deixa eu aumentar isso aqui, ó. Para vocês enxergarem melhor. Então, o texto, meu primeiro site, aprendendo HTML, vai ser marcado com a tag B. Por que eu sei que ele vai começar aqui e terminar aqui? Porque eu começo com a minha tag aqui B e fecho ele aqui. Agora eu vou salvar. Lembra que ficou o asterisco ali? Ó? Vou salvar. Eu modifiquei e vou salvar. E agora eu tenho que recarregar aqui no meu navegador para efetivar as configurações que eu mudei. Eu vou recarregar. Agora, olha lá que interessante. Ó. Ele manteve o título e o meu conteúdo que está dentro do body foi marcado com a tag B. Para dizer, então, que esse meu conteúdo é para marcar, para mostrar esse texto como negrito. E se eu continuar aqui, ó, eu vou escrever o restante do meu site. Ó. Restante do site, da página, né? Restante da página web. Vou salvar de novo e vou recarregar. Olha que interessante. Ah, mas você não pulou linha aqui, ó? Pulei. Mas o HTML não considera o Enter, tá? Quando eu pulo a linha com o Enter aqui, eu estou pulando a linha no meu editor de texto. Mas eu não estou pulando a linha no meu navegador aqui no meu site. Eu não estou dizendo para o meu interpretador de HTML, ou seja, para o Chrome, que é para ele pular a linha. E outra coisa que a gente vai ressaltar, que o texto restante da página web ó, não está em negrito. Por quê? Porque a única coisa que eu disse para estar em negrito é meu primeiro site aprendendo HTML. Ó, ele fecha aqui. Se eu, por um acaso, apagar aqui e fechar agora aqui, ó, barra B, agora eu estou dizendo que todo esse conteúdo vai estar em negrito. Arquivo salvar e vou atualizar. Ó, agora todo ele está em negrito. Então eu vou voltar aqui e vou colocar só esse aqui. Vou salvar novamente. Agora eu quero pular uma linha, tá? Eu tenho uma tag específica para pular a linha, que é a tag BR de break. Só que ela é uma tag que eu não preciso fechar. Por quê? Porque eu não estou marcando esse texto aqui
de alguma forma. Eu estou dizendo para o meu navegador pular uma linha. Eu não estou dizendo que no meio desse texto tem alguma formatação. Eu não estou falando que esse texto tem que estar em vermelho, ou que ele tem que é um parágrafo, ou que ele é um texto de cabeçalho, ou que ele é um link. Como eu não estou marcando o texto inteiro, eu não estou marcando esse conteúdo, eu estou dizendo que o navegador, na hora que ele lê essa tag BR, ele pula a linha. Aí eu não preciso pôr um /BR, tá? São poucas tags que tem isso de não precisar fechar ela. Agora eu vou salvar e vou recarregar. Agora sim está pulando linha. Aonde eu poderia pôr o BR? Eu poderia juntar tudo isso aqui, ficar uma coisa só. Deixa eu aumentar aqui, ó. Olha lá. Colocar tudo numa linha só. Ou eu poderia fazer isso aqui também, ó. Certo? O que eu quero dizer? Que eu vou marcar esse texto com negrito e pular a linha. Ou eu posso dizer que antes de eu começar esse texto aqui, ó, eu pulo a linha. Ou eu posso pôr assim também, ó. Antes de começar esse texto, esse conteúdo, eu pulo a linha. Então o BR ele pode ser tanto aqui no começo quanto aqui no fim. Muitas pessoas gostam de pôr aqui no fim. Por quê? Para dizer que eu terminei essa linha e eu quero pular ela. Tá? Vai dar diferença? Não. Tanto aqui quanto se eu usar ela aqui, ó, pular ela aqui, vai ficar igual, ó. Ele sempre vai estar pulando a linha. Aí se eu colocar um outro BR, colocar 2 BR seguidos aqui, o que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer? E aí, gente? Vai dar errado? Acho que vai dar errado. É. O que o BR faz, que eu falei? BR pula a linha, certo? Sim. Se eu tenho um BR e outro BR, eu vou fazer? Pular. 2 linhas. E se eu pôr o terceiro? 3. Vamos ver, ó. Salvar e carregar. É isso que acontece. Então eu estou dizendo, ó, que eu estou aqui, pulei para a linha de baixo, pulei para a linha de baixo, pulei para a linha de baixo. Então eu pulei uma, vim para cá, 2, vim para cá, 3, vim para cá. Se a gente olhar aqui, a gente tem o pulo de 2 linhas, ó. Olha o espacinho. 1, 2. Ah, mas não pulou 3? Lembra que ele termina aqui, ó. Se eu não pular a linha, o restante da página aqui ele vai continuar aqui. Então, na verdade, ele não está pulando a linha, né? Ele está dando uma quebra aqui. Ó. Então, ele quebra a primeira vez, quebra a segunda, quebra a terceira. E começa aqui, ó. Pessoal, até aqui vocês entenderam? Eu entendi. Então, ó, o que a gente vai fazer? Eu vou encerrar a chamada, a reunião. E aí vocês vão ter 20 minutinhos para fazer a tarefa, se quiser fazer agora, senão vocês deixam para depois, que tem até o dia 21 para entregar, tá? O que vocês vão fazer de tarefa? Vão criar uma página, igual eu fiz aqui. Vão dar um título para ela, certo? Um exemplo lá, vou pegar a Angélica. Página da Angélica, ok? Vão dar um título. E aqui no corpo, vocês vão colocar o texto que vocês quiserem. Quer usar já a tag B para pôr negrito? Pode usar.
Usa o BR para pular para fazer a quebra. Só que eu quero que vocês ponham um pequeno texto ali. Ok? Vocês entenderam? Sim, professor. Aí o que eu vou fazer? Ó? Quem tiver com notebook ou no computador, usa o bloco de notas. Quem tiver no celular, eu vou localizar um aplicativo lá da Play Store que dá para usar no celular, tá bom? E aí eu posto o link para vocês. Ok? Bem mais fácil. Certinho, gente? Certinho. Alguma dúvida disso aqui? Não. Não. Tranquilo, né? Uhum. Tá. Então, Aí envia aonde, professor? aí vai enviar lá na tarefa. Eu vou abrir a tarefa aqui a tarefa vai ficar aqui, ó. Vai vir aqui na equipe, aqui na aula 3/10 da equipe interface web. E aí vai estar a tarefa aqui, igual essa aqui, ó. Vai estar igual essa tarefa aqui, tá bom? Ela vai estar aqui, ó. Ok? Ok. Certo, gente? Então pode encerrar aqui. Alguma dúvida? Não. Ó, então eu estou encerrando. Já posto a tarefa para vocês. Sexta-feira, 11 horas, vocês têm aula comigo, certo? Sim. Sim. Quem não Mas assistiu não a tem aula... hoje às 11 também? Oi? Hoje às 11 não tem também? Tem, mas aí já não é comigo, tá? É com outro Ah, professor, entendi. tá bom? Aí na sexta, mesma coisa. Na sexta-feira, vocês têm aula às 7 horas, vocês têm a aula das 8h30, só que é com outro professor. Aí eu dou aula às 11 para vocês na sexta. O que é importante vocês fazerem? Entra lá no canal. Deixa eu abrir aqui o Teams de novo. Ó. Entra lá em banco de dados. Vai aqui ó, na aula do dia 5. Aí vai ter aqui, ó, reunião em A105 iniciada. Clica aqui, ó, resposta de SUS. Clica para abrir o vídeo aqui, ó, tá? Porque às vezes ele vai estar oculto, ó. Então você tem que clicar para ele abrir. E assistam a reunião. Quem participou da reunião, eu acho que foi só a Maria Eduarda, não foi? Na sexta-feira. Eu também. Foi. A E a Angélica Angélica chegou, também, que chegou teve, tinha entrou acabado no de metade. encerrar. Eu entrei depois. Isso. Então, o que vocês façam? Quem, no caso da Graziele, que não participou, volta lá e assiste a aula da sexta-feira. No caso da Tá Angélica, bom. se ela não assistiu de novo, assiste a aula da sexta-feira, tá? Pra gente dar continuidade aqui. Certo, gente? Pessoal, ó, tô encerrando a gravação.